sempre muito bom. Muito bom. Nesta manhã nós vamos falar algo fundamental para as nossas vidas. Nós queremos falar nesta manhã sobre transformação. Vamos falar sobre transformação. Nós temos habitualmente usado a expressão mudança. Deus muda isso, Deus muda aquilo. Mas eu gosto de pensar em se tratando de realizações de Deus, principalmente nas nossas vidas, como transformação. Porque mudança é algo que você pode mudar de um lugar para o outro e, num tempo muito curto, voltar à sua origem. Por exemplo, eu posso morar hoje na Rua Ituxi, amanhã eu mudo para Santo André, depois eu mudo para São Paulo, mudo para São Bernardo e volto um dia para a Rua Ituxi. Agora, transformação não, você nunca mais volta a ser o mesmo. Eu me lembro durante os anos que eu trabalhei na Volkswagen, nós tínhamos em frente... Em frente à sala onde eu trabalhava, nós tínhamos vários coqueiros. Em determinada época do ano, havia uma chegada de muitas lagartas. Aquelas bichinhas que as mulheres têm pavor. E eu observava que num tempo muito curto, num espaço muito curto de tempo, elas devoravam totalmente as folhas daquelas palmeiras. E passado aquela fase de engorda, de alimentar-se bem, eu me lembro que uma delas, ela pousou, ela parou exatamente do lado de fora do vidro, do lado da minha mesa. E eu comecei a acompanhar aquela lagarta. Ela se prendeu ali, ela começou a tecer o seu casulo e ficou ali, não lembro o tempo, mas um bom tempo. E dentro de pouco tempo eu percebi que aquele casulo começou a abrir-se. Estava despontando uma linda borboleta. Para a infelicidade dela e para a curiosidade minha, eu lembro que um dia eu abri aquela janela, estava difícil aquela borboleta sair do casulo. Eu fui lá e cortei aquela hastezinha do casulo e tentei ajudá-la. Aquela borboleta nunca voou. E eu, curioso com aquilo, falei, o que é? Então, naquele exercício dela tentar sair de dentro do casulo, nesse exercício, ela fortalece a sua musculatura e o que permite ela voar. E eu tive a infelicidade de tentar ajudá-la. Mas o que eu quero dizer com ela? Aquela borboleta, mesmo sem voar, ela nunca mais voltaria a ser uma lagarta. Por quê? Ela passou por um processo de transformação. E às vezes nós, como crentes, vivemos uma vida inteira. E nós temos a ousadia em dizer que nós somos crentes, somos salvos, mas parece que nunca houve transformação na nossa vida. Tem crentes com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de fé, parece que é uma criança. Qualquer coisinha é motivo para ele rilhar os dentes e sair da frente. Parece-nos que não houve transformação. A salvação pode até ter havido, porque a graça é um negócio muito estranho. A graça, ela não depende de nós para nada. É por isso que Paulo vai escrever, ele diz o seguinte, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Então, graça não se discute. Agora, a graça, ela também impõe sobre nós uma expectativa de que, pode fazer qualquer coisa, foi salvo, acabou. Então, por isso que a graça é algo assim muito estranho. Mas, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não podemos perder a salvação, nós não podemos perder aquilo que nós não fizemos nada por ganhar. Então, a salvação é pela graça, e muitas vezes, baseado nessa graça, nós deixamos a coisa correr. E nós não procuramos em ter uma vida com Deus para que Ele possa transformar as nossas vidas. Aliás, Deus é um ser mais respeitador que existe.
Ele não sai transformando a vida de cada um com uma varinha de condão, não batendo assim, não. Ele vai transformando à medida que nós vamos andando com Ele. E à medida que nós vamos permitindo, porque Ele é um grande respeitador. Ele vai... A Bíblia nos diz lá no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, à medida que nós vamos entrando na intimidade do Senhor, Ele vai nos proporcionando o gozo de entrarmos na sua intimidade, e com isso Ele vai transformando as nossas vidas. Então, nós vamos ver nessa manhã, lá no livro de Êxodo, capítulo 34, Êxodo, capítulo 34, acharam? Êxodo 34, vamos ler a partir do verso 27. Disse mais o Senhor a Moisés: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, a Arão e a todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Até aqui. E o Senhor vai acrescentar a sua bênção aos nossos corações. Essa passagem é muito interessante, porque a Bíblia nos diz que o povo tiveram medo diante daquela cena inusitada. Até então, eles nunca tinham presenciado ou visto algo semelhante. Moisés desce do monte e desce com o seu rosto resplandecente. Nós podemos ter talvez uma pálida ideia do que é isso, mas eu acredito que o povo ficou estarrecido diante daquilo, quando eles, olhando para a face de Moisés, a sua face resplandecia. Porque eles tinham o hábito de estar com Moisés e aquilo nunca havia acontecido. Mas quando Moisés desce do monte Sinai, ele desce tocado pela glória de Deus. Ele não desce simplesmente Moisés, mas ele desce um Moisés vestido da glória de Deus. E isso fazia uma grande diferença. E a Bíblia diz que o povo olhava para aquilo e teve medo. Essa é a expressão, teve medo de olhar para Moisés. Mas é interessante que essa não é a primeira vez que Moisés desce do monte, não. Essa é a segunda vez. A primeira vez Moisés esteve lá durante 40 dias também e 40 noites. E o que ele fez lá? Na primeira vez ele recebeu do Senhor as tábuas talhadas por Deus e escrita por Deus. Mas nessa segunda vez é algo diferente. É o que nós vamos tratar nesta manhã, e é exatamente o tema do nosso assunto, é transformação. Moisés desce transformado a segunda vez.
A primeira vez ele desce de que maneira? Ele desce furioso, cheio de ira. Quando ele chega diante do povo, ele quer espancar o povo. Ele chama Arão e fala, que coisa é essa? Mas na segunda vez, não. Quando Moisés desce, tocado, vestido pela glória de Deus, ele desce de uma outra maneira. Mas ele desce lá trazendo consigo a segunda edição das tábuas da lei. Essa então aqui, que nós acabamos de ler, é a segunda vez. Mas como já disse, a primeira vez ele desce do monte, ele esteve também durante 40 dias com o Senhor. Parece que Moisés tinha um prazer muito especial de passar 40 dias com o Senhor. Já não é a primeira vez. Agora, quanto tempo nós passamos com o Senhor? Quanto tempo nós temos por hábito passar com o Senhor? A vida atual, ela nos envolve numa malha ela nos enreda de uma tal maneira que parece-nos que não sobra tempo para nada. Nós não temos tempo para nada. As empresas, aqueles que trabalham em empresa, parece que a empresa, ela quer sugar cada dia mais os minutos que lhe resta. Os nossos afazeres, parece que o dia com 24 horas já não é o suficiente. A semana com 7 dias não dá mais. O mês com 30 é muito pouco. Aliás, já estamos em fevereiro. Parece que janeiro, Natal foi ontem, já estamos em fevereiro. E nós não temos tempo para nada. E principalmente, nós não temos tempo para Deus. Por quê? Porque não nos interessa. Essa é a realidade, não nos interessa. Se sobrar algum tempinho, eu vou ler a Bíblia, porque é algo muito chato. Parece que é. Se sobrar um tempinho maior, aí eu vou ter uns minutinhos de oração. Agora, sabe qual é o problema de tudo isso? É que nós nunca seremos transformados. Nós vamos viver um evangelho, vamos ter 50, 60, 70 anos de cristão, de conversão, e vamos ser as mesmas crianças. Porque nós não passamos tempo com Deus. Nós não gastamos tempo com Deus. E Moisés, quando ele desce pela primeira vez do monte, ele desce tomado de ira, cheio de ira, furioso. E é interessante que Deus chega para ele e diz, Moisés, o seu povo se corrompeu. E Moisés desce ali, imaginando o que está acontecendo. Ele desce arrasado, furioso. Porque Deus diz, o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. E Moisés então desce. Mas lá no capítulo 20 de Êxodo, nós temos a primeira manifestação de Deus quanto os 10 mandamentos. Mas isso começa a concretizar somente no capítulo 24 de Êxodo, quando o Senhor então começa a escrever nas tábuas da lei os 10 mandamentos. E quando Deus chama Moisés pela primeira vez para subir ao monte, para ter aquela entrevista com ele, para passar a ele as tábuas da lei, Deus diz, Moisés, sobe aqui. E é interessante, quando Moisés caminha para o monte, o povo está distante, eles olham para aquela cena, a Bíblia diz que havia a glória do Senhor, encobriu aquele monte, havia uma nuvem espessa, e o povo assustado com aquilo, e Moisés vai caminhando tranquilamente, e entra naquela nuvem, sem medo, sem receio, mas o povo está aqui todo amedrontado. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus nos chama, mesmo que o cenário à nossa frente pareça negro, nebuloso, nevasto, ruim, nós temos que ir. Moisés estava tendo a mesma visão que o povo. A nuvem cobria, era algo sinistro. Mas Moisés foi. Foi porque ele sabia quem o estava chamando. E às vezes o medo, o receio, os problemas nos impedem de caminhar com Deus.
Mas Moisés foi sem medo porque Deus o havia chamado. E quando a gente entende que Deus está nos chamando, nós vamos. Mesmo que a cena que se pinte diante de nós pareça negra, mas nós vamos caminhando. Então Moisés vai, sobe lá no monte, e Deus agora então, ele preparou, ele talhou as tábuas, ele confeccionou as tábuas, e ele mesmo, a Bíblia diz que Deus escreveu com o seu dedo as palavras da lei naquelas tábuas. E depois de haver escrito aquelas tábuas, ele chega para Moisés e entrega as 2 tábuas e diz o seguinte: Moisés, desce depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, ele se corrompeu. É mais ou menos como nós fazemos com os nossos filhos, né? Quando o nosso filho faz alguma coisa boa, esse é o meu filhão. Agora, quando ele é um vacilão, quando ele pisa na bola, esse é o filho dela. Né? Dá a impressão que Deus está agindo assim. Moisés, desce, dá a impressão que Deus está tirando o seu corpo fora. O seu povo, Deus fala isso para Moisés, o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Então Deus olha para Moisés e fala, vai lá, porque o seu povo se desviou. E quando Moisés chega lá embaixo, ele encontra um povo fazendo o quê? Dançando diante de um bezerro de ouro. Eles confeccionaram, aliás, Arão ele tinha um senso humorístico muito grande. E quando Moisés pergunta para ele, rapaz, que é isso que vocês fizeram? Aí ele falou, não, nós jogamos o ouro aí no fogo e saiu isso. Saiu isso. E ele diz para Moisés, o povo é propenso mesmo ao pecado. E eles estão lá, dançando diante daquele bezerro de ouro, dizendo, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. E quando Moisés vê aquela cena, o que ele faz? Ele quebra as tábuas. Ele joga no chão as tábuas e quebra as tábuas. Por que ele faz isso? Porque aquele povo não era digno de receber aquilo que era tão santo. Ou seja, aquilo que Deus deu a ele tinha uma santidade tal que quando ele chega lá, o povo está dançando diante de um bezerro. Ou seja, eles não estão preparados para receber isso. E a impressão que nos dá é que Deus poderia falar, Moisés, que história é essa, rapaz? Quebrando esse negócio que deu tanto trabalho para fazer, isso não é seu, isso é meu, que história é essa? Mas a Bíblia não mostra nenhuma reprimenda de Deus, porque Deus sabia o quanto Moisés respeitava ele, e é por isso que ele quebrou aquelas tábuas, porque ele tinha primeiramente tirar a idolatria do meio do povo, para depois oferecer aquilo que era sagrado ao povo. Então, Moisés simplesmente, ele quebra aquelas tábuas, ele pega aquele bezerro, joga no fogo, e o que ele faz com a cinza do bezerro? Joga na água e faz o povo beber aquela água. Essa é a primeira vez. Então ele faz tudo isso, e ele desce pela primeira vez furioso. Agora, essa segunda vez que nós lemos, de que maneira que ele desce? Resplandecente. Então nós podemos pensar, bom, se da primeira vez que ele desceu furioso, ele pegou o bezerro, jogou no fogo, fez o povo beber aquela água, agora resplandecente, imagina o que ele vai fazer com a gente então. Mas a primeira vez ele quebra as primeiras tábuas. Agora da segunda vez, quando ele chega lá, o que ele faz? Ele entrega as tábuas ao povo. E é muito diferente a primeira vez da segunda. Agora, o que há de diferente em tudo isso? Por quê? A primeira vez ele quebra as tábuas e a segunda vez ele entrega as tábuas. O que há de diferente nisso? Primeiramente que as primeiras tábuas, elas foram talhadas por Deus, foram esculpidas por Deus e foi escrita pelo dedo de Deus. As segundas tábuas não. As segundas tábuas foram talhadas por Moisés
e escrita por Moisés. É muito diferente. A primeira, então, foram escritas pelo dedo de Deus, e a segunda, não. E quando Deus chama Moisés e fala, Moisés, você prepara as novas 2 tábuas, porque você quebrou a primeira. Prepara porque você já sabe o modelo. E quando Moisés prepara, esculpe aquelas tábuas que ele vai entregar para Deus, Deus fala o que para ele? Agora é você. Agora é com você. É você que vai escrever. É você que vai escrever as segundas tábuas. Agora, o que há diferente nisso tudo também é que quando Moisés desce pela primeira vez, ele desce Moisés. E a ira, o furor é algo natural nosso. Agora, a segunda vez que ele desce do monte, ele desce o Moisés vestido de glória. Vestido de glória. E a primeira vez ele quebra as tábuas, e a segunda vez ele entrega as tábuas. Mas qual a diferença marcante que tem em tudo isso? Porque a primeira vez que Moisés sobe ao monte, fica lá 40 dias e recebe as tábuas do Senhor, Moisés, ele é passivo. Ele está somente observando aquilo tudo, vendo Deus talhar, vendo Deus escrever, ele está passivo face a tudo aquilo. E o povo é mais passivo ainda, porque nem no monte eles estão lá embaixo. É um povo absolutamente passivo e Moisés está olhando para tudo aquilo. Então, quando ele desce com aquelas primeiras tábuas, ele quebra. Eu não vou dizer que ele fez aquilo porque não foi ele que esculpiu e escreveu. Mas, como já disse, porque ele sabia que aquilo que ele tinha na mão era sagrado demais para entregar para o povo. O povo tinha primeiramente ser trabalhado e perder a sua idolatria. Irmãos, e como a idolatria, ela afeta as nossas vidas. Nós temos por hábito dizer que certos religiosos têm na sua casa um nicho contendo uma imagem, ou tem um altar aqui, ou uma outra coisa aqui, e nós olhamos para tudo aquilo e ficamos estarrecidos diante disso. Como é que pode isso? Eu quero dizer para vocês, para todos nós, que nós, como crentes, nós temos sim os nossos ídolos. E como nós devemos abandonar a nossa idolatria. Nós abrimos as nossas vozes, nós clamamos, não, eu não faço isso, não tenho ídolo, não sou idólatra, mas quantas vezes nós nos curvamos diante dos nossos ídolos? Nós nos curvamos diante dos bens que nós temos, nos curvamos diante dos nossos filhos, do nosso emprego, da nossa casa, e muitas vezes nós não abrimos mão de tudo isso. E achamos que errado estão aqueles que têm nas suas casas um nicho, um altar, um pedestal ou algo, e tem uma imagem ali. Mas quantas vezes nós agimos pior do que eles, porque nós conhecemos a verdade. Então Moisés, ele quer primeiramente remover a idolatria desse povo, porque agora não é hora dele dar o que é sagrado para o povo, mas é hora de destruir a idolatria. Então Deus chama pela segunda vez Moisés sobe ao monte, e quando ele entrega as tábuas para Deus, ele fala, não, agora é com você. É você que vai fazer. Agora, por que isso é diferente? Por que isso é diferente? Porque eu somente sou... Agora todo mundo prestando bastante atenção aqui. Eu somente sou transformado por aquilo que eu faço junto com Deus, e não por aquilo que Deus faz por mim. Pode esquecer até o texto que nós lemos, mas não esqueça essa frase. Eu somente sou transformado por aquilo que eu faço junto com Deus,
e não por aquilo que Deus faz por mim. Porque enquanto eu faço junto com Deus, Deus vai transformando a minha vida. Nós temos por hábito achar que nós devemos ser objeto da manifestação da graça, dos favores e da bênção de Deus. É muito bom isso. Mas à medida que nós somos somente receptores das bênçãos de Deus, nós nunca seremos transformados. Porque nós somos alvos da bênção de Deus, e isso é muito bom, mas o que pode causar em nós durante esse período é somente uma grande admiração por Deus. E Deus não nos chamou para sermos seus admiradores. Deus nos chamou para sermos seus admiradores. Porque à medida que eu sou um agente receptivo das bênçãos de Deus, eu passo a ser um admirador de Deus. Mas a Bíblia nos exorta, de Gênesis a Apocalipse, a sermos transformados, a sermos não meros ouvintes, mas praticantes, para nós sermos pessoas talhadas e transformadas pelo Senhor. E quando é que isso vai acontecer nas nossas vidas? Quando nós fizermos algo em conjunto com Deus. E aquilo que é de Deus passa a ser nosso também. É por isso que o Senhor falou, Moisés, o seu povo que você tirou, porque aquele povo já não era mais somente de Deus, era de Moisés também. E à medida que nós vamos caminhando com Deus, à medida que nós vamos vivendo com Deus, à medida que nós vamos permitindo que Deus trabalhe as nossas vidas, transforme as nossas vidas, aquilo que é de Deus passa a ser nosso também. Esse povo não tinha 40 dias que eles estavam caminhando, não fazia 40 dias que eles estavam caminhando pelo deserto, o que estavam fazendo? Curvando-se diante de um bezerro de ouro. E olha que eles viram lá as pragas, eles viram lá a Páscoa, eles viram a travessia do Mar Vermelho, eles viram tudo, mas eles eram receptivos somente. Eles eram um embornal, né? Eles só recebiam. Moisés não, Moisés entendeu a lição. E quando ele entrega a pedra para Deus, diz, não, é você que vai fazer. E quando Moisés faz e desce, o seu rosto resplandecia, por quê? Transformação. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer, desenvolvei a vossa salvação. Nós não podemos fazer nada para salvar ninguém, mas nós somos agentes para transmitir essa salvação. Nós não temos o dom de evangelizar uma pessoa, mas nós temos a capacidade de convidá-lo para ouvir o Evangelho. E nós somente seremos transformados à medida que nós caminharmos com Deus, fizermos as coisas junto com Deus. E Paulo nos fala para sermos cooperadores de Deus como filhos amados. Agora, será que nós queremos esse desafio? Porque é tão bom, não é? Ficar de braço cruzado sem fazer nada. É muito bom. Deixa que os outros façam. Mas nós seremos eternamente admiradores de Deus. Essa semana passada nós perdemos, para mim, um dos homens mais extraordinários que eu conheci. Você lembra dele? Não sei se ficou sabendo. O Elias, lá de Menino Jesus, o regente do coral. Eu tive o privilégio de conhecer aquele irmão há 42 anos atrás. E ter uma vida muito próxima com ele. Eu tenho uma séria dificuldade. Tem irmãos que têm facilidade. Ah, lá vai o homem de Deus. Ah, o homem de Deus. Não, eu tenho muitas reservas para isso. Mas eu não tenho receio algum em dizer que aquele irmão era um homem de Deus. Um homem que durante todo o seu mais de 50 anos de ministério, ele carregou aquela igreja, permita a expressão, carregou nas costas, e a igreja em contrapartida o carregou no colo. Porque é aquela pessoa que era aceita, uma pessoa bem vista pela sociedade, pela localidade, pela igreja, amada. E quarta-feira da semana retrasada, ele foi promovido à glória.
o irmão que permitiu, e eu sou testemunha disso, que durante a sua vida, Deus trabalhasse na sua vida. Agora, nós não temos tempo para isso. Nós envolvemos tanto com as coisas deste mundo. Eu quero que meus filhos façam as melhores escolas. Eu quero que os meus filhos tenham os melhores empregos possíveis e imagináveis. Mas eu nunca incuti na cabeça do meu filho a necessidade de ter uma vida junto com Deus. Porque é isso que soma. É isso que faz a diferença. Nada deste mundo nós vamos levar. Vai ficar tudo aqui. Mas aquilo que nós incutirmos na cabeça daqueles que nos cercam, isso vai para a eternidade. Porque os nossos filhos, eu sempre digo isso, eles olham para nós como deuses. Desde criancinha. Nós somos para os... Agora eu tenho 3 netinhas, né? Quem diria? 3, quase chegando lá, hein? 3 netinhas, 2 meninas e um menino. Chegou quarta-feira passada, o Samuel. Mas eu lembro dos meus filhos, desde pequenininho, os nossos filhos olham para nós como Deus. E a responsabilidade que nós temos de incutir, é por isso que Moisés vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 6, estas coisas que hoje eu vos ordeno, vocês têm que inculcar na cabeça dos seus filhos. Inculcar é literalmente abrir a cabeça e colocar lá dentro. Essas coisas que hoje eu te ordeno. Andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar. Será que nós temos tido o privilégio, a responsabilidade e o gozo de ensinar os nossos filhos? Isso eu não digo para a minha glória, não. Mas eu me lembro desde os meus filhos pequenininho. Hoje os pais não levar para reunião de quarta-feira. Reunião de quarta-feira é coisa de louco isso. Não serve. Então nós não vamos trazer, porque é hora dele dormir, ou está com um resfriadinho, tem que ficar em casa. Lugar dos nossos filhos é do nosso lado, na igreja. Como disse, não digo para mim, hoje se você for no Baeta, na reunião de oração, só vai ter 2 jovens lá. Eles não são melhores do que ninguém, mas foram ensinados. Amanhã tem prova. Mas levanta muito cedo. Leve-o, não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor. E o fruto vem. É por isso que a Bíblia, ela nos ensina a criança. E nós somos observados pelos nossos filhos, por aqueles que nos cercam o tempo inteiro. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos passando para ele? Nós só vamos passar aquilo que Deus fez em nós. E se ele não fez nada em nós, não vamos passar nada. Moisés, a primeira vez, ele era passivo, receptivo. E quando ele chega lá, ele quebra as tábuas. Mas da segunda vez, não. É ele que talha as tábuas, é ele que escreve as tábuas, e ele então entrega. Ele foi transformado pelo Senhor. E as nossas vidas só serão transformadas à medida que nós andarmos com o Senhor. E isso não encontra em faculdade, não encontra em seminário, não encontra nem na igreja local, mas encontra em uma vida junta com o Senhor. Que Deus nos ajude. E que nós possamos nos esquecer disso. Que nós somente seremos transformados à medida que nós andarmos com Deus. E enquanto andamos com Ele, Ele vai nos transformando. E nós temos tantos exemplos. Noé, Enoque. Eu amo aquela passagem de Hebreus 11. Enoque obteve o testemunho de haver o quê? Agradado a Deus. Esse é o grande desafio para as nossas vidas. Estamos ou não estamos agradando a Deus? Estamos dedicando o nosso tempo a tudo isso que vai perecer e vai ficar aqui, ou nós estamos investindo? Isso não é nenhuma apologia para que você abandone tudo e passe a servir e seguir a Deus 24 horas por dia, não. Mas que nós tenhamos consciência das nossas responsabilidades como filhos de Deus e, tendo essa consciência, viver como tais. Que Deus nos ajude. Amém.